Grandioso Iberville. Boa noite, boa noite. Como é que você tá? Tudo bem, meu caro? Tudo bom, Neto? Como é que vai? E por aí? Tudo ótimo, graças a Deus, maravilha, cara. Prazer grande receber você aqui nesse bate-papo nosso que vai ser bacana demais. Juntos pela Pecuária é um programa onde a gente vai colocando ideias a partir dos nossos convidados, pessoas experientes aí dentro do agro ou pessoas que têm muito o que somar para o nosso agro, e cada uma dessas pessoas trazem uma informação específica. E eu sempre começo esse Juntos pela Pecuária fazendo 4 perguntas que são um padrão nosso aqui, que eu acho muito importante. Independente da pessoa que vem, eu sempre faço as primeiras 4 perguntas. Começando pelas duas principais. Fala pra gente qual é o seu nome e fala pra gente o que você faz hoje. Então vamos lá. Bom, meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário, diretor da HN Agro, trabalho com consultoria de mercado. A gente trabalha, vamos dizer, a nossa rotina acaba sendo mais o acompanhamento dos mercados agropecuários, né? De maneira geral. Mas nós também trabalhamos com pesquisas, análises setoriais, demandas mais abrangentes também dentro da cadeia do agronegócio como um todo. Maravilha. E nós temos outras 2 perguntas que aí já vai aprofundando um pouquinho mais e começa a dar uma abertura para esse nosso bate-papo aqui. A Vamos lá. terceira pergunta é: há quanto tempo você faz o que você faz? E a última pergunta é a mais profunda, é mais uma questão de propósito. O porquê que você escolheu fazer isso que você faz hoje, ô Iberville? O agronegócio, minha família desde sempre é do agronegócio, né? Então, assim, o porquê eu acho que eu nem sei outra área de atuação, eu não conheço. Então, mas na área específica de mercado, eu tô há 14 anos. Começou na época que eu saí da faculdade, fui direto para a Scott, fiquei lá por 12 anos. Daí, em 2021, eu saí para abrir a consultoria. Eu acabei achando muito interessante a possibilidade de trabalhar numa empresa do porte da XP, né? E fui trabalhar lá. Então, acabou que foi uma breve passagem, por questões de, vamos dizer, a minha ideia inicial ficou martelando na cabeça, eu queria abrir a consultoria mesmo. Foi muito rico, foi muito rica essa experiência, por mais breve que tenha sido, mas aí eu voltei para a ideia da consultoria e voltei para a HN Agro. Abri a HN, o CNPJ que eu tinha fechado para ir para a XP, eu reabri e assim por diante. Então, e agora estamos aqui desde abril do ano passado. Que maravilha, cara. Então é um negócio, vamos dizer assim, de paixão mesmo, né? Você entrou nisso, você viveu isso a vida toda e, como diz, é o que você sabe fazer de melhor, porque é o que você faz desde sempre, né? Minha família, meu pai é veterinário, minha mãe é zootecnista, meus avós dos dois lados trabalhavam com agronegócio, então aquela geada negra lá, meu avô plantava café num sítio lá no Paraná, naquela época, em 1975, o outro avô plantava soja em Campo Mourão, quando a Coamo foi fundada, então assim, Uhum. sempre foi na área, né? Sempre a família foi da área. Hoje o seu foco é principal em algum ponto específico do agro ou você trabalha o mercado do agro de forma geral, Iberville? Pelo histórico, na época da Scott, acabava que, vamos dizer, a imagem está um pouco mais aproximada da pecuária, né? Então, isso Uhum. acaba que tem uma demanda maior por essa pecuária que eu digo é o corte. Mas a gente trabalha com outras áreas também, grãos. Nós fizemos um trabalho sobre produção de pele de suínos esse ano, para outras cadeias que demandam esse produto. Então, dentro do agronegócio, a gente trabalha com um pouco de tudo. O intuito do Juntos pela Pecuária é a gente fazer um grande, vamos dizer, um grande ensopado de informações, onde cada um coloca o seu ingrediente lá dentro. E hoje é o dia da gente colocar dentro o seu ingrediente. O que você tem observado no mercado, vendo o pecuarista ou agricultor batalhando bastante aí para poder defender o cenário do agro dentro do cenário nacional de mercado? O que você acha que hoje seria um conhecimento ou um ingrediente que o produtor pode adotar para ele, que ele tem que correr atrás, para ele poder dar um passo à frente na pecuária ou na agricultura? Vamos falar de pecuária, né, que é o público nosso principal aqui hoje, e o próprio programa chama Juntos pela Pecuária, mas um passo a mais que o produtor pode dar. O que você acha que é um conhecimento que ele pode correr atrás e que você acha que é importante, que inclusive você já tenha visto mudar bastante a realidade de muitos pecuaristas por aí? Que a informação, de maneira geral, é fundamental. Quando a gente fala de informação, eu estou falando da informação do contexto econômico de mercado, expectativas, possibilidades de trava, e dentro da porteira também, a respeito do custo de produção, o que ele tem dentro da porteira, quais são os números que ele tem ali, qual que é a margem que ele tem na venda de um boi, qual que é o custo dele.
a partir de que momento o preço tá bom, eu vender uma arroba 230, tá bom ou não tá? Ele tem que ter essa ideia, né? É claro que a gente sempre quer vender ao maior preço, e aí eu falo minha família trabalha ainda hoje com pecuária, então a gente sempre quer vender o maior preço possível, mas a partir de que momento eu estou trabalhando no positivo e até onde eu ainda estou no prejuízo, ou ainda estou no negativo. Então, eu diria que informação. O que está pesando mais na minha operação, a minha reposição, ela contempla quanto do meu custo de produção, e aí eu vou intensificando, pensando numa nutrição, que é o teu foco maior de atuação, eu vou intensificando, eu vou tirando um pouco de peso da minha reposição dentro do meu animal terminado, só que, por outro lado, eu vou precisar de mais giro, então eu vou ter um custo com reposição absoluto maior e assim por diante, né? Mas, por outro lado, do animal terminado, essa reposição acaba ficando com uma parcela menor. Então, assim, entender, falar, esse momento é o momento de acelerar aqui, esse momento é o momento de acelerar ali, aquele preço futuro, eu consigo chegar nele a partir do custo que estão me oferecendo o bezerro, quanto me custa para levar esse bezerro até lá? E aquilo faz sentido? Se esse produtor fecha o gado, aí então nem se fala, né? Porque o produtor, se ele está fechando esse gado, ele está com data para venda, ele está com quantidade de arrobas e ele está com custo. Eu gosto de fazer um paralelo, que se o produtor fecha um gado, é mais ou menos a mesma coisa que ele comprar uma ação hoje eu uso o Petrobras como exemplo, mas a Petrobras no momento atual aí não é o melhor exemplo, mas comprar uma ação hoje, com data para venda, quantidade, e ele comprou hoje, sabe o preço que ele pagou, sabe a data que ele tem que vender e vai vender pelo preço que for. É isso que ele tem no confinamento. Ele sabe o custo, ele sabe a data de venda, que é um efeito que a gente chama até de especificidade temporal, né? É um ativo que tem data para ser vendido. Ele não é um ativo perecível na essência, como um tomate da vida, mas se você mantiver ele no confinamento, esse custo aguenta mais um pouquinho, depois vai inviabilizando a operação. Então, assim, o produtor tem que lembrar que ele não fazer nada, ao não fazer nada, ele está comprado em arrobas. O produtor, naturalmente, ele está comprado em arrobas. Quando ele vende, quando ele opta por sair da posição, vender na bolsa ou vender a termo, aí sim ele está zerando a sua posição. Senão, ele está comprado, ele está apostando na alta. Vamos falar. Mas ter essa carta na manga, ter essa possibilidade ali sendo avaliada. Eu acho que isso passa por informação, né? De custo, a partir de que momento de preço futuro isso é interessante para mim, ou se eu sei um custo, e esse custo, a gente está trabalhando num preço muito acima desse custo, eu consigo comprar uma opção de venda barata para travar o meu custo e assim por diante. Eu acho que é informação. Uma coisa muito importante dentro disso que você está falando, Iberville, que eu acho que trazendo até para uma realidade de um produtor que fala assim, isso eu escuto muito a campo, tá? O produtor fala assim, não, esse negócio de estudar mercado não é para mim, isso daí é muito complexo, isso é muito complicado, e isso acaba casando muito com a argumentação seguinte, que aconteceu muito nessa baixa agora que a gente teve, né? Graças a Deus a gente já teve uma recuperaçãozinha bacana aí. Mas aconteceu muito nessa baixa de eu ouvir produtor falando assim, não, vou segurar meus boi mais um pouco, e olha, boi acabado na fazenda, boi acabado. Vou segurar meus boi mais um pouco, seja confinamento, tudo mal planejado, né? Confinamento, TIP, terminação com energético. Vou segurar eles mais um pouco para ver se a arroba do boi reage. Até que ponto é saudável o cara fazer isso dentro da propriedade, segurar para esperar mercado, né? Depender da bola de cristal, e até que ponto que ele tem que, ou como, por exemplo, que ele buscaria essa informação para se localizar melhor no mercado. Tem um equilíbrio aí onde ele consegue se localizar, saber se realmente é a hora dele esperar? O que você me diz disso daí, dessa realidade, Iberville? Neto, eu acho que quando a gente está falando de gado confinado ou gado próximo à terminação, essa possibilidade aí ela é muito limitada, né? Só se o mercado estiver muito forte, naquele momento ele virou, ele está indo, mas isso num cenário de pastagem. Agora, no cenário de confinamento... O risco é muito alto, né? A conta é feita dia a dia, né? Agora, vamos dizer, alongando um pouco essa análise, uma possibilidade que eu acho que é a mais razoável é quando o produtor tem um sistema de cria ou de ciclo completo, mas principalmente cria, que ele tem uma disponibilidade de pastagem com uma certa folga, nesse momento atual, por exemplo. Então, talvez ele carregar um pouco essa cria, essas categorias mais jovens, mas deixar erando. A gente tem que estar produzindo em cima. Esse negócio de chegar ao animal terminado e ficar olhando o boi gordo no pasto, eu não sou muito adepto dessa linha, não. Na verdade, eu acho que situações muito raras, isso pode ter algum efeito positivo. Em linhas gerais, o animal chegou, tem que despachar, né? A não ser que o mercado esteja explodindo por algum motivo.
o mercado, vamos dizer, esse animal está terminado, dá para colocar mais algum peso nele, o pasto está voltando, e Japão, Coreia do Sul abre mercado, o mercado dá um fôlego a mais, aí tudo bem. Mas uma coisa muito específica. Em geral, eu acho que chegou na idade de abate, no peso de abate, ele tem que despachar. Agora, esse animal que pode gerar um pouco na fazenda, tendo disponibilidade de pasto e disponibilidade de caixa também, isso é importante, porque se você está erando ele, você está deixando de fazer caixa naquela época que normalmente você faria, né? Então, havendo essa possibilidade, sem entrar muito no teoricismo, é algo a ser avaliado na nossa visão. Porque a tendência é que essas arrobas jovens agora sejam bem vendidas nos próximos anos, na nossa visão. Excelente. Isso daí eu acho que traz um drive, né, para o produtor, até ele se colocar dentro de um direcionamento na pecuária dele. E hoje o produtor tem muito essa visão de que o estudo do mercado ele é mais complexo do que parece. O que hoje pode ser, o que você pode enxergar aí que é um passo interessante para quem não tem noção de mercado, para quem não enxerga mercado, não pesquisa nada sobre mercado, que acha que mercado é só para analista, acha que é o analista que tem que olhar isso, que ele não pode se informar. O que seriam primeiros passos aí para a pessoa conseguir começar a ter uma visão ampla e mais básica do mercado, não uma coisa tão aprofundada assim, o Iberville. Uma recomendação, vamos dizer assim, direto para o produtor rural se informar. Eu acho que a gente tem alguns portais que tem notícias diárias aí muito ricas sobre a pecuária aí, voltando até pelo meu histórico, a Scott seria um ponto que eu indicaria, notícias agrícolas, então ali tem um extrato muito rico de informações que você pode dar uma olhada uma vez por semana, uma vez a cada 2, 3 dias e ficar a par do mercado com diferentes pontos de vista, né? A gente até tem o prazer de ser convidado para falar com eles algumas vezes, o Alexander. Eu estou dando um exemplo, mas nós temos diversos, né? Diversas possibilidades. Eu estou lembrando notícias agrícolas porque acaba sendo vamos dizer, é um bloco um pouco maior falando do mercado no dia do que às vezes um programa que fala um pouco mais de diversos assuntos, né? Então tem um bloco do mercado do boi ali, que é perto da hora do almoço, que é um resumão bem interessante, que seria uma indicação. O bloco do mercado do boi, você fala Opa, eu não estou falando indicação pelo dia que a gente participa, não. Eu estou falando pelos outros, tá? O que você está falando desse bloco aí, que acontece mais ou menos na hora do almoço, é aonde mesmo que ele acontece? O Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas é um Instagram? É um portal, noticiasagricolas.com.br. Tá. É um site mesmo. É um site, uma boa referência. Claro que aqui eu estou citando esse, estou até sendo injusto com outros diversos sites que nós temos. Mas tem vários, Isso aí se a gente fosse citar todos aqui, a gente ia ficar o dia inteiro. Eu estou lembrando isso aí porque realmente ele traz um resumo, às vezes, um pouquinho mais aprofundado, até em tempo também, e é uma boa referência. É um belo portal para se acompanhar. Scott também. Nós temos o indicador da Tagro, que também está com muita informação boa. Então, acompanhar isso aí, e aí acompanhar o nível de escalas, acompanhar as exportações, mas se a gente pegar eu trouxe esse exemplo aí desses portais, porque geralmente eles já trazem meio mastigado, eles pegam o que saiu no dia, hoje saiu exportação, segunda-feira normalmente saem as exportações semanais, então eles vão lá e buscam as exportações. A gente também, nossas redes aqui eu deixo o convite para que nos sigam, né, tô fazendo propaganda só dos outros, né, mas dos outros. Também, que a gente não tem necessariamente vamos dizer, não é todo dia que a gente está publicando, mas com uma frequência que é bem interessante também. Então, também fica o convite aí, hn.agro. Nós temos o Telegram da HN, um canal gratuito, que de vez em quando a gente posta notícias, a gente está fazendo uma palestra, às vezes atualiza algum gráfico interessante, alguma coisa assim, e a gente solta lá também. O pessoal consegue encontrar esse Telegram no link da bio, lá no Instagram do HN Agro? Eu acredito que sim. Agora você me pegou, Neto, mas eu acho que sim. Eu acho que está no nosso link. Se não encontra, aí você já faz isso a hora que acabar aqui. Isso. Soltamos lá também. Você soltou esses dias para trás, trazendo até uma notícia aqui que você mandou para mim esses dias para trás, e que está nas suas redes sociais também, essa questão da safrinha que a gente teve aí, né? Essa diferença de sacas aí, que teve uma queda muito grande, 32,5% de uma safra para outra. Que você me diz aí do impacto que a gente está visualizando? Esse impacto, tudo bem, ele vai ser um impacto forte para commodities, né? Inclusive, aí tem um parceiro grande nosso entrando aí, que é o pessoal da Cebalho Agronegócios, um fornecimento aí de ingredientes de altíssima qualidade. Ele
você enxerga num curto, médio, longo prazo o que para esse mercado de insumos? E você vê um impacto direto nisso no mercado da carne também? Porque talvez aí pode até reduzir um pouco a produtividade, né, de bovino de corte. Se a gente tiver... Vamos por partes, né? A gente está com uma safrinha que foi plantada um pouco... Uma safrinha não, uma primeira safra plantada tardiamente, com alguns casos de replantio. Nós temos um cenário mais adverso de seca. Quando a gente fala de primeira safra de milho, a gente está falando Minas, um pouco mais seco. O Rio Grande do Sul, que é outro importante produtor de milho, com excesso de chuvas. E aí, por questão do El Niño, que a gente tem o El Niño, nas previsões, até uma previsão que saiu agora dia 18, fala que o pior do El Niño, do ponto de vista de intensidade, ou seja, quanto essa temperatura do Oceano Pacífico vai estar acima da média, o pior está por vir ainda, né? Então, a gente está falando em dezembro, janeiro, seria o momento de maior desvio da temperatura do Pacífico, consequentemente um efeito maior do fenômeno. Então, isso não quer dizer que vai chover menos do que agora, né? Ele vai ser mais intenso, mas são períodos de maior chuva, a gente está sempre trabalhando com desvios, né? E esse El Niño, agora também com uma projeção recente, ele deve ir pelo menos até maio. Até maio a gente tem uma probabilidade de mais de 85% de ocorrência de El Niño. E o que é o El Niño? É mais seca para o norte, centro-norte, e mais chuva para o sul. Então, quando a gente fala de safra agora, safra de milho, pensando no milho, a gente está falando de Minas, Rio Grande do Sul. Minas está com um cenário mais seco, Rio Grande do Sul com um cenário de excesso de chuvas. Quando a gente fala de safra, de safrinha, que aí a gente está falando de Mato Grosso, a gente tem que pensar em janela dessa safra de soja que foi plantada agora, que está próxima do fim em Mato Grosso, mas Brasil afora a gente está um pouco atrasado também. Então, tudo isso vai se desenhando e a gente vai ficando com uma pulga atrás da orelha. No último El Niño que aconteceu ali em 15 e 16, o último El Niño de intensidade forte, inclusive intensidade que as projeções que eu comentei aqui de temperatura apontam para algo próximo. Se a gente pegar o desvio de temperatura ocorrido lá em 15 e 16 e o desvio de temperatura projetado pela média aqui dos órgãos de pesquisa, a gente está falando de alguma coisa semelhante. Então, é um ponto para ficar com bastante cautela. E lá naquela época, o que aconteceu? A produtividade caiu, como você bem ponderou, 32% para o milho safrinha no ciclo 15-16 versus 14-15. Tá? E aí a gente fez algumas simulações. Se a gente tivesse uma perda de metade dessa produtividade frente ao ano anterior, então se a nossa produtividade de milho safrinha, só safrinha, tá? Eu não tô, tem todo esse risco relacionado à primeira safra, Minas, Rio Grande do Sul, que eu nem estou pondo na conta. Se a gente pegar só o milho safrinha e tirar 16% da produtividade na comparação com o ano passado, o ciclo passado, a gente já está falando de um estoque final zerado. Aí alguém vai falar, nossa, o estoque final não zera. Claro, o estoque final não é que ele vai zerar. A gente manteve as outras variáveis. Porque o que acontece? Quando a gente vai diminuindo, vai enxugando o mercado, preço sobe, viabilidade de exportação diminui e esse milho não sai, né? Mas só fazendo as contas, para a gente ter uma ideia de como que a conta está justa, a Conab está falando de uma produção de milho esse ano, agora safra mais safrinha, tá? 119 milhões de toneladas. Uma queda de 9,6% na comparação com o ano passado. Que já é grande pra caramba. Que já é uma queda grande, mas isso, ela ainda, vamos dizer, ela ainda não pôs quebra nenhuma. Isso aqui é o número inicial dela. Ela começou a falar nesse número, basicamente. E aí, se a gente pegar a produtividade da safrinha que eles esperam, é uma queda de 6,5%. E se a gente for para essa queda de, uma outra simulação, 6,5% a Conab já está estimando de queda na comparação anual. Se a gente colocar uma queda de 10%, a gente já tem um estoque final aí de 5 milhões de toneladas apenas, 5,4. No ano anterior, a gente estava com 10. Então, a gente tem metade do estoque do último ciclo. Tá? É um dos menores estoques finais das últimas temporadas, seria, né? Caso isso vá nessa direção. Então, o que eu quero, vamos dizer, ponderar aqui? Tem muita coisa para acontecer, a safrinha tem que ser plantada ainda, pode até esse milho, se ele subir um pouco mais no interior do país, ele pode aumentar a atratividade, até ter um impacto positivo sobre a área, que a Conab está falando de queda de 4,5%. Então, tudo isso ainda são cartas que estão na mesa. Mas, na nossa visão, a maior parte das variáveis ainda a serem acompanhadas, elas empurram o milho para cima. Então, a gente está, na nossa visão, é um cenário de milho mais caro para o ano que vem. E aí, até quando a gente pega os preços futuros agora da tarde, agora à tarde eu fiz uma conta que se a gente pegar a média de 2023, a gente teve um milho Campinas de R$66. Média anual, né? Claro que ele passou bem abaixo disso de
de maio em diante, até que deu aquela viabilidade no confinamento, aí depois o boi veio derretendo, né? Mas quando a gente pega 23, a gente teve uma média aí de R$66, que é uma queda de 25% na comparação com o ano anterior. Agora, para 24, a projeção do mercado futuro agora à tarde estava de R$ 71,20, uma alta de 7,7% na comparação com 2023, média anual versus média anual. Então, assim, eu acho que, sem indicação de compra nem nada, mas a gente está falando de milho, na nossa visão, é daí possivelmente para cima, a menos que a gente tenha uma mudança completa de cenário. Uma mudança, a coisa mude completamente e flua muito bem, às vezes esse milho puxa um pouco mais agora, a ureia siga contida e isso ajude na viabilidade do milho e aumente a área de safrinha, alguma coisa muito nessa linha. Só que a gente tem que lembrar que a gente, no Oriente Médio, no berço do petróleo e do nitrogênio do mundo, a gente está com um conflito que pode ser o gatilho para, vamos dizer, Deus queira que aquele conflito se encerre o quanto antes, mas se a coisa der uma disseminada ali na região, isso é nitrogênio para cima, gás natural, ureia, diminui a viabilidade de milho e assim por diante. Então, assim, são só a viabilidade de milho, né? Mas a viabilidade da intensificação de uma forma geral, né? Isso, a ureia, exatamente. A ureia, a intensificação como um todo, ela é penalizada. No suplemento, o fósforo, a gente costuma considerar mais ali no dia a dia, né? Mas a ureia, sem dúvida, ela pesa no suplemento também. Não, e eu digo até questão de aí a gente faça certo ou faça errado, geralmente o produtor, quando resolve adubar pastagem, a ureia está bem presente nessa adubação aí também, né? O produtor, ele gosta, eu vejo, Iberville, tanto que o produtor gosta de fazer o negócio sem passar pelas etapas principais, né? Que é uma análise de solo, fazer um negócio bem bacana. E esses dias para trás eu vi até produtor que tem canal no YouTube, cara, recomendando os caras sair jogando ureia, assim, do nada, e sem fazer uma análise de solos. O cara não sabe o perigo que tem de você prejudicar, aumentando a acidez do solo, mas eu vejo que a ureia está muito presente no produtor de forma geral, para pastagem, para suplementação, e no caso que você está falando aí também para a produção das principais commodities que a gente tem aí, né? Então isso aí impacta de uma forma geral. E como que você enxerga, Iberville, a possibilidade do produtor se proteger dessa movimentação? Além da informação, que é o carro-chefe hoje do nosso bate-papo aqui, a informação ela é importantíssima para o produtor. Mas existem formas do produtor ele se proteger disso daí, dele fazer uma certa blindagem aí na questão dos preços dele? Sim, o produtor, quando a gente fala as mesmas ferramentas que estão disponíveis ali para compra, até com alguma variação a mais, né? Mas as mesmas ferramentas que ele pode usar para vender o boi, ele pode usar para comprar o milho, comprar esse energético, né? Ele pode entrar na bolsa comprado, ele pode comprar calls, que aí seria o oposto da put, né? A put é o seguro de queda, a call seria um seguro de alta. Da mesma forma que ele pode comprar uma call para o milho, ele pode comprar uma call para reposição, por exemplo. Que é para quê? Para proteger de alta. Agora, no meio do ano, eu estive num evento ali no Triângulo Mineiro, estava falando com um produtor e trocando ideia com ele, ele falou, o que dá para fazer nessa hora? Eu falei, agora tá barato. Se tá barato, não é hora de vender, né? Se tá barato, é hora de comprar. Talvez o senhor vai avaliar essa possibilidade. E acabou que, não estou falando que eu acertei, porque o consultor vai ficando bem humilde quando vai ficando mais tempo no mercado, né? Tanta chacoalhada que a gente teve nesses últimos anos, então falar que acertei, nem ouso fazer isso, mas nesse caso específico foi na linha, né? Então o mercado ali na época, ele falou, eu vou avaliar a compra de algumas calls ali para o sistema dele. E se ele realmente foi nessa direção, ele ficou protegido contra a alta, né? Então ele aproveitou aquele preço de reposição lá atrás, que estava no fundo do poço, mesmo sem ter espaço para comprar reposição, ou mesmo caixa para comprar reposição à época. O Rafael aí, grande Rafa, como é que você tá, cara? Beleza? Salve, Neto. Ô, Iberville, a gente, inclusive aqui em Rondônia, a gente comprava a 45 milho, 44, a gente conseguiu fazer uma compra agora a 51. Você acha que armazenamento, o cara tendo armazenamento na propriedade, pode ser, lógico, a gente, longe de querer fazer aqui uma previsão para o pessoal, previsão de futuro aí, né? Mas você acha que pode ser uma boa estratégia
essa estocagem, desde que ela seja segura, né? Porque lembrando o pessoal aqui, aspecto nutricional, milho estocado de qualquer jeito, com umidade sem você fiscalizar essa umidade aí, você pode estar gerando um grande problema para a sua propriedade, viu? E para os seus animais em termos de intoxicação. Mas se o cara tiver aí os protocolos certinhos, você acha que a compra de milho agora de uma boa qualidade pode ser uma jogada prudente? Eu acho que a gente tem mais coisa para levar o milho para cima, na minha visão, na nossa visão, do que para baixo. E, normalmente, essa virada, até a definição da safrinha, a gente tem um mercado mais problemático, porque desde 2012, a safrinha é a principal safra, como todo mundo sabe, né? Então, a gente fica esperando a definição dessa safrinha, e é uma safrinha que, por ser uma safra de inverno, já tem um risco climático. A hora que a gente joga um El Niño forte em cima dela, a gente fica com esse cenário completamente incerto. O que tem no cenário internacional atualmente é que a safra dos Estados Unidos vem se confirmando muito boa, né? Ela veio muito na casa de 387 milhões de toneladas, mais ou menos. Então, isso tem pressionado as cotações em Chicago. A gente tem que acompanhar como que o câmbio vai evoluir, mas, de maneira geral, eu diria que para o mercado doméstico, se o mercado está firme com esse cenário internacional pressionado, eu não arriscaria esperar demais, não. Claro que isso não é indicação, o que eu faria? Eu ia garantindo a boia desses animais. Não, essa movimentação que eu estou falando para você, a gente está conseguindo garantir aí até julho, agosto, mais ou menos, a comida dos animais, né? Que isso daí já é uma jogada que a gente viu de possibilidade exatamente com esse intuito. O milho tem uma grande possibilidade aí de dar uma continuidade alta, muito mais pressões altistas do que pressão baixista para o milho, né? E aí acaba sendo uma movimentação interessante. E as outras commodities dentro do mercado, qual que é o impacto que elas sofrem? Vamos supor, a gente falou do milho aqui agora. Os números de safra, aos poucos, a gente já está tendo uma consolidação, uma visão já um pouco mais firme deles, mas o milho, finalizando esse período de safrinha, ele impacta diretamente o preço das outras commodities também, o Iberville? Commodity alimentar dos bovinos de corte? O milho ele vai impactando os energéticos, principalmente, quando a gente fala da proteína, a mãe ali é o farelo de soja. Quando a gente fala de farelo de soja esse ano, a gente tem uma expectativa de safra muito boa para o Brasil com os números atuais, mas esses números atuais muito possivelmente vão ser ajustados, né, pela situação de clima nas últimas semanas. Deu uma melhorada recentemente, sim, mas a gente tem que acompanhar. A evolução da safra na Argentina está, ao que tudo indica, interessante. Tá? Eu estou com números mais na cabeça do milho aqui na Argentina, mas, se não me engano, a parte da soja também. Tá? E aí, quando a gente fala de Argentina, a gente está falando de um grande player, principalmente no mercado, na exportação de farelo e de óleo. Então, essa exportação de farelo do Brasil, que aumentou bem nesses últimos anos, por quê? Porque a gente teve anos de laninha, com diminuição importante da produtividade na Argentina, que é o forte exportador aí de óleo e farelo. Então, agora a Argentina deve voltar a jogada, só que aí a Argentina a gente tem outra rodada de dúvidas, que é o que vai acontecer com situação de câmbio, situação até das limitações de exportação. Então, eu diria que o que tem para acontecer na Argentina é positivo para eles, mas pode afetar o nosso mercado aqui, afetar um pouco. Agora, quando a gente fala de Brasil, a nossa expectativa para a safra agora está na casa de 160 milhões de toneladas, números meio arredondados aqui para a safra de soja. Em nível global, se não me falha, a gente está falando de uma safra global de 400 milhões de toneladas. Então, a importância de Brasil e de Cone Sul, aqui de América do Sul, no mercado da soja, ela é muito maior, porque até do que no milho. Quando a gente fala de milho, a gente acabou de falar aqui 119 milhões de toneladas do Brasil, de um total global aí de 1,2 bilhão de toneladas. Então, assim, a gente está falando... A participação do Brasil no mercado de milho em produção é em torno de 10%. Quando a gente fala da participação no mercado da soja, a gente está falando em torno de 40%. Tá? Então, esse peso de América do Sul no mercado da soja é muito mais expressivo. Quando a gente fala de milho, os Estados Unidos produzem 380 milhões de toneladas, a China, outro tanto ali na casa de 300 e alguma coisa. O número da China é meio estável até, mas são os dois grandes produtores. Aí Brasil e Argentina perdem um pouco. E o milho ele tem uma característica de ser muito mais consumido localmente. O comércio global aí de milho ele é relativamente menor frente à produção, quando a gente compara com a soja. Né? O Brasil exporta aí na casa de
90, 100 milhões de toneladas de soja, de 400 milhões que são produzidas no mundo. E essa movimentação também, vamos dizer, até política, né, na Argentina, ela acaba fortalecendo o que já é um player forte de mercado, agora acaba fortalecendo mais ainda, né? E isso acabou movimentando muito, pelo menos nos primeiros dias, né, naquele oba-oba do mercado, acabou movimentando bastante o mercado da Argentina, né? O mercado interno deles lá, o mercado da bolsa deles movimentou bem. Mas você acha que essa mudança política, seja para melhor ou para pior ali para eles, também tende a impactar porque acredito eu que relações internacionais, né? A relação da Argentina com os países vai mudar bastante. Mas você acha que chega a impactar na movimentação de preços? Eu acho que o grande determinante vai ser essa questão da estratégia relacionada ao câmbio e a facilitação ou não, mas eu acredito que vai ser facilitação das exportações. Só que a partir do momento que vamos dizer, se houver, né, claro que a campanha foi uma coisa, vamos ver o que vai acontecer. Mas se houver alguma mudança mais drástica na política cambial argentina, isso vai impactar ainda mais, num primeiro momento, pode impactar ainda mais até a inflação. Então, talvez essa liberação de exportações seja feita de maneira gradual. Sim, são muitas variáveis, mas eu acredito que, pensando em economia da Argentina, mesmo que o remédio seja amargo, a coisa deve ir para um cenário melhor do que está, por dois motivos. Primeiro, que está muito ruim. E segundo, que, vamos dizer, o Milei é um cenário um pouco mais incerto do que talvez a terceira candidata ali, que seria. Mas melhor do que o que estava, eu acho que qualquer um não tem outra. Assim, tiraram um parasita ali do governo, né, que é esse pensamento anticapitalista, antiproducente aí, que é só pensando em pegar de quem produz e atrapalhar, não deixar quem quer produzir. Exato. E, assim, o mercado brasileiro é um mercado bastante competitivo em diversos aspectos, né, o Iberville? A Argentina, ela tem uma posição importante aí frente à competitividade nossa, que possa ser impactado por essa movimentação de política de câmbio aí da América do Sul? A Argentina, ela é muito forte no mercado internacional, principalmente nos derivados da soja, né? Eu estou com alguns números aqui, deixa eu só pegar uma cola para a gente dar uma cantada em alguns números, por exemplo, do mercado do milho da Argentina. Do mercado não, né? Das exportações, para a gente ter uma ideia do tamanho aqui. Porque assim, né? Se tem esse combate na competitividade, isso acaba, querendo ou não, empurrando nosso preço para cima, né? Acaba tendo que subir aí algo, não sei, porque eu também não sou analista, né? Mas olhando por cima, eu imagino que é um movimento natural, né? Eu acho que, vamos dizer, se eles ganharem competitividade, vai ser mais um fornecedor, né? Um fornecedor que já é importante, mas é um fornecedor ganhando, possivelmente, espaço e competitividade, o que acaba afetando. Mas eu acho que, pelo benefício que uma Argentina forte tem para a nossa economia, acaba que, no médio prazo, o Brasil, no agronegócio, ele não tem muita... É só deixar jogar, né? Se deixarem o produtor brasileiro fazer o que ele sabe fazer, a coisa vai embora e não tem para ninguém. A gente pega o segundo maior exportador de carne bovina do mundo, que é a Austrália, tem um rebanho menor que o de Mato Grosso. Então, a coisa aqui é muito forte, é muito potencial, e é por isso que o Brasil incomoda tanto. Então, pode ter muito benefício para nós também, então. Eu acho que, assim, diretamente no agronegócio, a gente está falando de mais competição. Mas, em médio prazo, uma Argentina forte, com os fluxos comerciais que o Brasil tem com o país, eu acho que é positivo, sim. Eu acho que a gente, no frigir dos ovos, é torcer pela Argentina. É bem por aí. Você está com os números aí? Números. Só para a gente... agora, a projeção para 2023 e 2024, a Argentina é de uma produção de 55 milhões de toneladas de milho. O ano passado eles produziram 34, então a gente está falando de 21 milhões de toneladas a mais. E a exportação deles na casa de 41 milhões. O ano passado eles exportaram 23 milhões. Então a gente está falando aqui de 18 milhões de toneladas a mais de exportação. É a projeção atual do USDA, né, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Mas o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também não tem bola de cristal, e até essa projeção que eu estou aqui é do início de novembro, nem a eleição tinha ocorrido ainda, né? Então talvez até esses números de exportação eles possam ser reavaliados, mas ninguém tem muita certeza do que vai acontecer.
Vamos esperar começar essa política e ver como que ela vai acontecer, né? Principalmente no que diz respeito a câmbio e a possíveis limitações de exportação. Limitações não, facilitação dessa exportação. Movimentação de confinamento. A gente estava tendo uma movimentação de confinamento e aí, de repente, veio essa extensão excessiva da seca e eu acredito que acabou dando uma mexida no mercado. Como que estava, ô Iberville, a visão do confinamento? Porque, assim, a gente, com a queda do boi, a gente estava tendo uma provável queda no número de confinamentos aí no país, né? Mas como que no final das contas ficou essa comparação de confinamentos acontecendo agora com o que a gente tinha anteriormente? Bom, a expectativa, aqui eu vou usar o IMEA como referência, porque o IMEA tem uma pesquisa muito detalhada, né? Então, a expectativa do IMEA em julho era de uma... Em julho não, o segundo levantamento, agora eu não lembro exatamente o mês que ele saiu, mas era de uma queda na ordem ali de um pouco menos de 10% no volume de animais confinados. E agora a gente está falando de uma queda esperada de 21,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso aqui não é um censo, tá? Eles pegam uma quantidade de confinadores ali e fazem a comparação do que eles confinaram, expectativa de confinamento para esse ano, com o ano passado. Então é uma bela de uma amostra, mas não é um censo de confinamento. Então a gente está falando de uma queda de 21% no volume de gado confinado na comparação com o mesmo período do ano passado, considerando Mato Grosso. Isso aconteceu principalmente porque essa mudança de uma queda menor para uma queda maior. Porque a partir de julho, em julho a gente ainda tinha alguma viabilidade para o confinamento, em agosto a conta não fechava, pensando em boi magro, alimentação e preço de venda. A conta não fechava de jeito nenhum, né? Ela fazia sentido, às vezes, dentro de um sistema maior. Mas só aquele gado sendo fechado ali, a conta estava muito justa. Então, isso afetou a atratividade do confinamento. Mesmo quem não faz muita conta, estava percebendo que a coisa não estava muito positiva. Muita gente acabou confinando na coragem, né? E quem confinou na coragem, achando que a coisa dava para quase fechar a conta naquela época, acabou tendo resultados mais interessantes do que esperado. Uhum. Exato. E acabou também movimentando essa seca estendida aí, muita gente acabou segurando também, pensando aí na estratégia de continuidade da escassez do boi mais para frente, né? Isso daí movimentou muitas escalas de abate. Como é que ficou o movimento de escala de abate agora desses últimos 2 meses para cá? A gente teve um momento de aumento da venda ali, o mercado subiu forte em setembro, outubro ele trabalhou firme, e depois deu uma esfriada. A escala deu uma andada, apareceu um pouco mais de gado, que na nossa visão está muito relacionado ao volume de gado de semi-confinamento esse ano, que a gente tem informações de que teve um aumento relevante, e também ao cenário de seca. Então, essa continuidade, esse atraso das chuvas em boa parte das regiões fez com que o produtor que estava planejando, ele estava com o pasto acabando, mas daqui a pouco tá voltando, daqui a pouco essa chuva volta, eu consigo passar. Acabou precisando ajustar essa lotação. Então, na nossa visão, tem esses efeitos associados, e agora a coisa já deu uma enxugada de novo na oferta. E até, voltando para esse cenário de confinamento do IMEA que eu comentei, esse mesmo levantamento do IMEA de confinamento, que é o terceiro levantamento, divulgado agora no início do mês, ele aponta que o maior volume de gado confinado no estado deve ter ficado para trás já em outubro. E faz todo sentido pelo momento de atratividade lá atrás, quando a gente pega aquele gado que entrou em agosto, setembro, outubro, novembro. Então, o gado de agosto é o gado que está saindo agora, o gado que pegou aquela pancada no boi, que foi a pior queda desde o início do plano real, entre janeiro e agosto. Então, o desânimo lá de trás está sendo colhido agora com uma oferta menos expressiva de confinamento. A gente não está falando de uma oferta muito limitada, por quê? Porque aí a gente entra na conjuntura de ciclo pecuário. A gente está com um volume de gado abatido na casa de 10% a mais no acumulado de janeiro a outubro esse ano. Então a gente está com mais gado disponível, por quê? Porque está batendo mais fêmeas pela queda de preços do bezerro. Então isso é a estrutura do mercado é de mais oferta. Só que dentro da curva de confinamento, o maior volume, ao que tudo indica, ficou para trás. Nós estamos batendo muito pico de abate de fêmeas no comparativo desse ciclo pecuário, ou você acredita aí que esse pico já está começando a querer ficar mais para trás um pouco? Eu acredito que talvez essa próxima leva de dados, porque a gente tem os dados do terceiro trimestre preliminares, né? Só se saíram nesses 2, 3 últimos dias eu não vi, mas eu acho que não. Então, eles saem no começo de dezembro. A gente tem os dados preliminares que apontam para um aumento de 11% no terceiro trimestre, na volume de gado confinado, na comparação com o terceiro trimestre de 2022.
E no fechamento aí até outubro, considerando o gado CIF, a gente tem um aumento da ordem de 10%. Mas esses dados do terceiro trimestre, eles não têm participação de fêmeas. Eles ainda saem parciais, saem só o volume total e produção de carne total. O que eu quero dizer? A hora que a gente fechar terceiro trimestre e quarto trimestre, eu acho que a gente vai estar ali olhando para aquele gráfico clássico de ciclo pecuário, muito perto do pico anterior, o que já começa a dar uma indicação de que a gente pode estar próximo dessa virada. Tá? A gente está aqui, se a gente pegar os primeiros semestres, a gente está com 44,2% de fêmeas nos abates. O pico, considerando os primeiros semestres de todos os anos, para ter base de comparação com o 23, o pico do ciclo anterior foi em 2019, de 45,3%. Então, assim, a gente está encostado ali no pico anterior. E em 2013, o pico tinha sido 46%. Aqui já comparando os semestres. Então, eu diria que tem, vamos dizer, pode ser que o mercado esteja nesse pico de abate de fêmeas, ou se ele continuar um pouco, a gente não deve estar falando de uma continuidade muito grande, muito tempo aí desse abate. E aí, quando a gente volta lá em 2022, que é o bezerro de 24, em 2022 a gente já teve uma diminuição do uso de ETF. Então, em 21 a gente teve o pico da utilização da ETF. Por que eu estou falando de ETF aqui? A gente está falando de... Porque a ETF é o indicativo, é um belo do indicativo de investimento, de ânimo com a cria. Então, em 21, a gente teve 26% das matrizes de corte inseminadas. E aí, em 22, esse número já caiu. Eu não tô com o valor exato na cabeça, mas ele já caiu. O que eu quero dizer? Que o maior ânimo que a gente teve historicamente nesse último ciclo foi em 2021, que é o bezerro nascido em 22 e desmamado em 23. Para 22, que é o bezerro nascido em 23 e que vai ser vendido ano que vem, a coisa já deu uma esfriada. E isso pode nos indicar que em 2024 a gente tem uma oferta um pouco menor de bezerros, consequentemente, ou possivelmente, preços mais firmes, e aí a hora que o preço fica mais firme, o criador olha para aquela fêmea e fala, eu quero produzir mais bezerros. Está melhorando o preço, aí sai fêmea do abate. Sai fêmea do abate, diminui a oferta de carne e o mercado vai de novo. Essa movimentação, ela acaba trazendo para a gente o primeiro passo aí para a gente visualizar um bezerro em valorização, né? Vamos dizer, o primeiro passo, que ainda está longe do pico do bezerro, lógico. Mas caindo aí a oferta de bezerros, confirmando, né, cara? Não adianta. Tem gente que, igual tem os terraplanistas, eu acho que tem os anticiclo pecuário, né? O povo que não acredita no ciclo pecuário. Mas, querendo ou não, a gente vê esse ciclo ele se repetindo a cada 4, 5 anos aí, a gente vê essa movimentação muito forte aí, né? Muito, muito nítida, né? Eu sou bem adepto aí do ciclo pecuário, da visão de que esse ciclo ele vai influenciando o mercado. A gente tem ciclo pecuário nos Estados Unidos documentado desde a década de 60. Eles estão, inclusive, os Estados Unidos estão entrando em 2024 com o menor rebanho da série histórica, iniciada em 1960. Então, eu sou adepto dessa teoria do ciclo, eu gosto de balizar a expectativa com base nele. É claro que a gente tem que sempre ponderar que o mercado é feito de oferta e demanda, por mais óbvio que seja, mas quando a gente pega, por exemplo, em 2006, o mercado começou a subir ali, passou dos piores preços da história da pecuária, que foi em junho de 2006, aí começou a firmar, em 2007 já tinha subido um pouco, em 2008 tinha subido mais, e em 2009 ele desabou. Desabou por quê? Porque a gente entrou no cenário de crise global, importadores russos, que na época era a nossa China, da época, quebraram, a nossa exportação diminuiu, a coisa deu uma patinada, a demanda de maneira geral, e o mercado caiu. Só que em 2010 o mercado começou em R$ 76 em São Paulo e foi a 115. O que eu quero dizer? Lá, naquele momento, o ciclo de alta foi interrompido pela crise global. Então, o ciclo, eu gosto de avaliar ele como fases de alta, fase de baixa, com alguma estabilidade entre elas, mas sem também achar que ele é uma coisa imutável, né? Sem pasteurizar demais ele. Eu gosto de saber que ele existe, que ele influencia e que ele ocorre. E é o principal fator de precificação na nossa visão. Mas sempre lembrando que nós temos aí essas outras variáveis, como uma China explodindo importação, por exemplo, como foi em 2009 até 2021, 2022, até o patamar atual, só que coincidiu com a fase de alta. Agora, se a gente tivesse China comprando aquele tanto que comprou, ou aumentando as compras na velocidade que aumentou na fase de baixa, poderia ter freado uma queda. Ela, na verdade, o que aconteceu? Acelerou a alta. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Do mesmo jeito que lá atrás, em 2009, o que era para ser um ano mais um ano firme, acabou patinando,
e a alta foi se recuperar, foi acontecer de novo em 2010, agora vamos dizer, fazendo um paralelo, né? Lá atrapalhou e agora reforçou esse movimento de alta. Exatamente. E é importante isso aí, até para a gente trazer aqui para esse nosso raciocínio, raciocínio final, né? Que nós estamos aproximando aí do final da nossa live. Tudo isso que a gente trouxe, tudo isso que a gente falou aqui, ele traz ainda, não sei se você vai concordar ou vai discordar comigo, o Iberville, até quero ver a sua opinião também sobre isso, mas num aspecto mais amplo, num aspecto mais geral, talvez médio, longo prazo, o pecuarista que pensa num cenário longo, que seria o ideal, né? O pecuarista pensando na pecuária como um cenário de longo prazo, você se vê otimista com toda essa movimentação, com o posicionamento do Brasil no mercado internacional, que a gente hoje já tem uma exportação muito mais significativa do que a gente tinha anteriormente, uma movimentação bacana também do mercado interno, que eu acho que no longo prazo a gente também pode ser bem otimista com isso, mas conta pra gente aqui, pra gente dar um resumão aí para quem acompanhou até agora. Você está otimista com o mercado, vou dizer o pecuário mesmo, pecuarista que for firme no golpe, que ele ficar ali, que ele se planejar, que ele reduzir custo de produção da porteira para dentro, que ele se manter mais informado com o mercado. Você vê uma oportunidade bacana aí para ele no médio e longo prazo? Eu acredito que do ponto de vista de mercado, de viabilidade da pecuária, eu acredito sim. O que a gente tem é muita questão fora da porteira aí que está incomodando, marco temporal e etc., que chega a cansar de ver isso e preocupa muito o pecuarista. Então, esses pontos, não minimizando essa parte, que realmente é inacreditável o que é feito com quem produz no Brasil aqui, mas pensando no dia a dia ali, preços, custos, se deixarem o produtor trabalhar, eu acredito que o cenário é positivo, sim. Em acho que a gente tem outras palavras, a Argentina saindo e nós entrando, né? A Argentina saindo da mão deles e nós entrando na mão deles, né? Tem hora que eu até desanimo minha esposa fala para eu desligar a TV até às vezes, porque a hora que ela vê eu tô xingando a TV, mas é isso aí. Agora, voltando aqui para o nosso mercado do boi, eu acredito que a gente tenha preços mais firmes em 2024, até porque menos firmes que em 23 nem tem como, praticamente, né? Mas, assim, em 24 é um mercado mais sustentado, talvez um segundo semestre evoluindo um pouco, e 25 eu já apostaria, apostar também, tenho mais confiança que vai ser um mercado mais forte. E aí, quando a gente pega até a estação de monta que está acontecendo agora, talvez tenha atrasado um pouco pela situação de chuvas, esse bezerro vai nascer o ano que vem e vai ser vendido em 2025. Então, é um momento que é o momento de investir na pecuária, por mais turbulento que seja o cenário. Tá? E aí eu estou falando em negócio pecuário, eu não estou abordando essa conjuntura turbulenta aí que a gente tem, muito turbulenta. Agora, pensando em negócio da pecuária, aumentar minha produção de bezerros agora é o bezerro nascido ano que vem e vendido em 25. É o bezerro que tem uma boa chance de ser bem vendido. Inclusive, a gente já fez até análise, uma análise para o portal da EBO, fica até o convite para quem quiser ver depois, justamente falando de que o bezerro que sai dessa estação de monta de anos ruins, ele tem uma boa chance de ser bem vendido. Por quê? Porque essa estação de monta de 22, de 23, foram estações de monta já de um mercado mais frouxo, mais fraco. E 23, o mercado ao longo dos últimos meses foi terrível, mas agora já está um ânimo um pouco melhor. Só que se a gente pega o ano como um todo, foi um ano ruim. E isso tende a fazer o quê? Tende a tirar o pé do investimento, consequentemente, menos oferta de bezerros nascendo no ano que vem, menos oferta de desmama em 2025. E isso tende a beneficiar a precificação. Quando a gente tem preços do boi, menos oferta de bezerro lá na frente, preço do bezerro subindo, aumenta o investimento na atividade, diminui a oferta de fêmeas, diminui a disponibilidade de carne, preço sobe. Essa é a lógica do ciclo, é a nossa, vamos dizer, a nossa espinha dorsal aí de análise de mercado. O nosso norte, né, vamos dizer. Exato. Iberville, para quem hoje quer acompanhar mais de perto o seu conteúdo, quer acompanhar de perto mais o seu trabalho, quais que são as melhores formas dessa pessoa te encontrar, te acompanhar? Bom, Neto, a gente tem o Instagram, que a gente está até conectado aqui, hn.agro, né? Tem o nosso Telegram, que é um canal, ele não é um grupo, então a gente não fica conversando lá, de vez em quando está fazendo uma análise e manda alguma informação. Nós temos alguns relatórios também, que de tempos em tempos a gente solta. Tem o site hnagro.com.br, lá tem uma área restrita, uma área que existe até a possibilidade de fazer o cadastro, e alguns relatórios são gratuitos.
Então, também existe essa possibilidade lá. E, de vez em quando, a gente está em alguns meios de comunicação aí, tem o prazer de ser convidado e está passando a nossa opinião. Maravilha. O pessoal acompanhando aqui pelo Story, eu vou pedir para você, o Iberville, manda para mim no contato aqui no WhatsApp o link do Telegram, que eu vou colocar no Story para o pessoal que está acompanhando aqui, para eles poderem acompanhar isso daí, para poder acompanhar mais de perto, porque o tanto que o bate-papo aqui foi bacana, é o que vocês imaginam, o tanto de conteúdo que esse cara que está conversando com a gente aqui hoje tem, para poder falar, para poder informar. Já acompanho muito, inclusive, para quem é assinante e para quem é membro nosso aqui, a gente faz uma vez por semana uma análise de mercado, e dentro dessas análises de mercado, com o consentimento do Iberville, a gente faz a leitura de materiais que ele posta eventualmente aí, e a gente faz a nossa análise de pecuária em termos nutricionais, o que a gente pode ver de oportunidade nisso daí. A gente analisa aí do Iberville, de alguns outros profissionais aí do mercado também, mas temos feito umas análises bem bacanas aí. Tem uma última pergunta que eu faço para todo convidado meu, que acredito que é o que transforma esse Juntos pela Pecuária num esquema de pirâmide do bem, né? Vamos dizer assim. A indicação de uma pessoa para a gente poder convidar para fazer esse bate-papo aqui com a gente também, para poder somar mais ainda na pecuária. Quem que você indica para a gente? Quem que é um profissional aí que você admira, que tem falado coisas bacanas nas redes sociais e que você acha que pode somar muito para a gente aqui? Alguns que me viriam à cabeça aqui, eu vi que vocês já comentaram, né? O próprio João Seba e a Lígia, que falam bem do mercado futuro, que é uma parte que eu acho muito interessante para o produtor acompanhar de perto. Então, além dessas indicações, eu talvez indicaria o pessoal da Radar, o Bovo ou o Douglas, o pessoal da Scott, também sempre seria uma indicação. E eu acho que seria dessas duas empresas aí, Radar ou Scott, para não deixar muito amplo. Iberville, muito obrigado, viu, cara? Um forte abraço para você e vou deixar aí as últimas palavras com você. Bom, obrigado, Neto. Foi um prazer. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Sigam-nos nas nossas redes e contem conosco. Tá? É um prazer. E mercado a gente nunca sabe muita coisa, mas está sempre acompanhando e tentando trazer alguma expectativa, algum cenário mais provável. Mas é algo a ser acompanhado dia a dia. E mais uma vez, obrigado, Neto, pelo convite. É um prazer. Contem com a gente. Valeu, muito obrigado. Valeu, pessoal. Forte abraço para vocês. Continua acompanhando aqui. Quem não segue o Iberville, começa a seguir agora. Quem não segue eu, começa a seguir agora também. E compartilha essa live aí com uma cacetada de gente. Muito obrigado. Forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.